Hoje nós vamos estudar sobre o sinal da cruz. É uma reza conhecida no mundo todo e muita gente se benze dessa forma. Tem gente que até pinta uma cruz na porta para se proteger do mal. Será mesmo que a cruz ou o sinal da cruz pode mesmo nos proteger contra as forças do mal? O que a Bíblia diz a respeito disso? É isso que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: muito me admira o fato de que estejais deixando de lado o evangelho da graça de Cristo e passando para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isto é, quem assim o fizer, seja considerado maldito. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Porque havia no meio daquele povo alguns que se diziam sacerdotes de Deus, ensinando coisas que não condiziam com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como hoje também há. E é bom lembrar que naquele tempo não existia a Bíblia como nós temos hoje. E era muito fácil enganar o povo. Hoje nós temos a Bíblia para consultar e saber se o que nos ensinam é realmente de Deus ou não. Porém, a maioria não tem o hábito de ler a Bíblia e acaba acreditando em qualquer coisa. O problema maior é que a pessoa acha que está protegida, quando na verdade ela não está. Nós temos que pegar as coisas que nos ensinam e comparar tudo com as Sagradas Escrituras. E se alguma coisa tiver em desacordo, deve ser descartado. Jesus disse uma coisa muito séria, e isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar ou te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se o que a tua religião tem te ensinado, veja que a religião é o teu olho que te guia no mundo espiritual. Se o que ela tem te ensinado é fazer coisas que vão contra a palavra de Deus, o que você deve fazer? Lançar fora o que aprendeu e aprender a fazer o que é certo. Mas então vamos falar sobre o sinal da cruz. De acordo com a Bíblia, essa bendição ou benzeção ou reza, como queira chamar, não tem nenhum valor espiritual. É uma crendice religiosa e é completamente contra os ensinamentos do Senhor. Isso não pode nada contra as forças do mal. A reza consiste em fazer 3 vezes uma cruz com o polegar direito. Eles fazem assim uma cruzinha aqui na testa, faz outra aqui na boca, faz outra no peito. E repete umas palavras decoradas. Quando ele faz a cruz na testa, eles diz pelo sinal da Santa Cruz. Aí daí faz uma cruzinha na boca e diz livrai-nos, Deus nosso Senhor. E por último faz uma cruz no peito e fala dos nossos inimigos. E alguns até beijam a mão e diz amém. De acordo com a Bíblia, essa reza ou benzeção, eu não sei como você chama isso, tem 4 falhas grotescas. Quem a inventou e ensinou isso para o povo, demonstra não conhecer as Sagradas Escrituras, ou se conhece, não respeita.
Por quê? Observa que o criador da reza, primeiro ele chama a cruz de Santa Cruz, quando ele diz pelo sinal da Santa Cruz. E de acordo com a Bíblia, a cruz, ela não é santa, pelo contrário, é maldita. De acordo com a Bíblia, cruz é símbolo de maldição e não de bênção. Nos tempos bíblicos, se uma pessoa fosse pendurada numa cruz, essa pessoa se tornaria uma maldição. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se tornou maldito. E isso para que nós fôssemos livres da maldição da lei. Veja o que está escrito em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E qual era a maldição da lei? Vamos ler em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 15 ao 67. Quais são os castigos da desobediência? Vamos conhecer qual era a maldição da lei. De acordo com a lei, as maldições que vieram decorrente da desobediência do homem foram lançadas sobre ele. Está escrito assim, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. E essas maldições vieram sobre a humanidade toda, porque ninguém conseguiu guardar toda a lei. Vamos ver quais eram as maldições, quais são as maldições. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Quer dizer, onde o ser humano estiver, ele foi amaldiçoado, segundo a lei, porque não conseguiu guardar todas as coisas da lei. E estava escrito: virão sobre ti e te alcançarão, quando não cumprir todos os mandamentos e todos os estatutos. E ninguém conseguiu cumprir toda a lei, era impossível. Diz mais: maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. E o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Quer dizer, todos os planos do homem foram amaldiçoados, até que seja destruído e repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Tem mais. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre e a inflamação, e com calor ardente, secura e o crestamento e ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza dos céus. Descerá sobre ti até que seja destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, mas por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de pasto, e todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar-te. E tem muitas outras maldições aí, não vou ler tudo, mas depois você leia em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 67. Aí você vai ler todas as maldições que foram lançadas sobre a humanidade por não obedecer os mandamentos de Deus. Resumindo, quando foi pendurado na cruz, Jesus então se tornou maldito no nosso lugar. Ele pegou todas essas maldições que foram lançadas sobre a humanidade e levou sobre ele.
Ele se fez maldito. Ele nos substituiu, levando sobre si mesmo a maldição que foi lançada sobre a humanidade por causa do pecado. Por isso o profeta Isaías disse a respeito de Jesus, capítulo 53 de Isaías, versículo 5, diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa da desobediência. E esmagado, desobediência não dele, desobediência do homem, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja você que a humanidade foi amaldiçoada quando Adão pecou. E Deus deu a lei e disse que abençoaria aquele que guardasse a lei. Mas qualquer que tropeçasse num ponto da lei seria réu de toda ela. O homem que não cumprisse toda a lei, viria sobre ele e alcançaria ele todas essas maldições. Então a humanidade ficou amaldiçoada, porque ninguém podia guardar a lei. Só que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. E Jesus então veio, se tornou maldito ao ser pregado na cruz, e sobre ele pegou para ele toda a maldição que foi lançada sobre a humanidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o homem então ficou livre dessa maldição. Ele se fez maldição por nós. Então veja que Jesus sim é santo, não a cruz em que ele foi pregado. Ele nos livrou da maldição da lei, não a cruz. O sinal da cruz não livra ninguém de coisa nenhuma. A cruz não pode livrar ninguém do mal. Ela não pode me livrar do meu inimigo. Jesus sim. Quando você diz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, você está desprezando o que Jesus fez ao dar a vida dele para te salvar. É um tremendo desaforo o que você faz ao Pai Celestial quando você pede para ele te livrar dos seus inimigos pelo sinal da Santa Cruz. Se a cruz pudesse livrar alguém, Jesus não precisava derramar o sangue dele. Deus deu o seu Filho unigênito para te salvar. Está escrito em João 3, 16, 18, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se a cruz pudesse te salvar, o Pai não precisava ter mandado o seu Filho ao mundo. Diz em João 3,18 que quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem espera ser livre dos inimigos pelo sinal da Santa Cruz, está declarando que não crê no unigênito Filho de Deus. Ele crê na cruz, que ele chama de santa, mas não tem nada de santo nisso. Ele está declarando que ele não crê no Filho de Deus. A pessoa que faz assim, ela ainda se qualifica como uma pessoa hipócrita, porque ela tem coragem de dizer, livrai-nos Deus nosso Senhor. Como é que ela pode chamar a Deus de Senhor se ela não respeita a palavra de Deus, não respeita o que Deus ensina? Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito que Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quem age de modo contrário ao mandamento de Deus, não o respeita como Senhor. Veja o que Deus disse por intermédio do profeta Malaquias. No capítulo 1, versículo 6 de Malaquias, está escrito assim, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Essa advertência é para aqueles que se dizem sacerdotes e que estão ensinando o povo coisas contrárias ao que a Bíblia ensina. Deus diz, vós dizeis em que desprezamos o teu nome.
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, quer dizer, ensinamento falso, mentiroso, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Tem líder religioso ensinando falsidade e ensinando mentiras, e desprezando o que está escrito na Bíblia. Como ele diz, a mesa do Senhor é desprezível. O que Deus disse não importa. Eu vou falar aquilo que eu quero falar. É assim que alguns sacerdotes estão fazendo. Estão ensinando falsidade, ensinando mentiras para manter o povo cativo, levando o povo a praticar coisas que não estão na Bíblia, introduzindo crendice, desprezando a verdadeira doutrina, ao invés de ensinar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida. Eles estão dando pão imundo para as pessoas comerem. Pregam Maria, pregam João, Pedro e etc. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas dizendo: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que nós temos pregado, então que essa pessoa seja considerada maldita, seja anátema. Ninguém é livre ou liberto dos inimigos pelo sinal ou pelo símbolo da cruz, porque é o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado, e o nome dele é que nos garante a vitória sobre os nossos inimigos. Quem se benze com essa reza não pode chamar Deus de nosso Senhor, porque quem não obedece os ensinamentos de Jesus não pertence às suas ovelhas. Ele próprio disse isso. João capítulo 10, versículo 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem não ouve, isso é, quem não obedece o que a Bíblia diz, não faz parte do rebanho de Cristo. Conforme nós vimos então, o sinal da cruz não protege ninguém de coisa nenhuma. Quer dizer então que o crucifixo também não tem poder nenhum? Não tem. É pecado usar um cordãozinho com um crucifixo? Não. Desde que eu não me apegue àquilo como um amuleto ou coisa parecida. Mas tem pessoas que usam o crucifixo como se fosse um objeto sagrado. Colocam a sua fé nele. Alguns rezam e beijam o crucifixo. Isso é pecado. Mas e se for um crucifixo com o Senhor Jesus pregado nele? Nesse caso, o pecado é ainda pior. Por dois motivos. Primeiro, que Deus ordenou que não se fizesse imagem e nem semelhança nenhuma, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então não podemos fazer imagem, não podemos fazer um boneco e falar que aquilo é Jesus Cristo pregado na cruz. E segundo, que em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas se você carrega um crucifixo com Jesus pregado, você está declarando que você não crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque se ele está ali pregado, está compreendendo? Confie em Deus, unicamente em Deus. Você não precisa de nenhum sinal, não precisa de símbolo, não precisa de nenhuma imagem para te proteger. Não tem que fazer isso. Faça do Senhor Deus o teu refúgio e o teu baluarte, o teu escudo protetor. Confia nele, porque conforme está escrito no Salmo 91, versículo 3, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, não é a cruz, não é sinal nenhum, não é crucifixo, não é benzeção. Ele, Jesus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se até hoje você fazia essa reza, esse tal sinal da cruz, então, se acerte com Deus. Não continua nesse pecado, não continua nesse engano. Faça uma oração agora, diga para ele que hoje você aprendeu a verdade sobre isso.
e que nunca mais você vai voltar a fazer tal coisa. E não volte mesmo. Peça perdão a Deus pela sua ignorância espiritual e daqui para frente, quando te ensinarem alguma coisa, procura primeiro ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito. Eu vou te ajudar nessa oração. Fecha os teus olhos. Meu Deus, essa pessoa que aprendeu tudo errado precisa agora da tua ajuda para se libertar da religiosidade e aprender a fazer as coisas de modo correto. Eu te peço que abra o entendimento dela, ao mesmo tempo em que, no nome de Jesus Cristo, eu amarro o espírito do engano e proíbo de continuar na vida dela. Em nome de Jesus, eu mando que esse demônio vá embora, entrego essa vida nas tuas mãos, Senhor, pois diz a Escritura que o Senhor é guarda fiel do seu povo e que o Senhor nunca dorme. Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. E você crê, diga amém. Graças a Deus.